capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 15. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, nos ensina, nos capacita a Tua palavra, Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse termo das instruções do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, as últimas instruções aqui, que vai do capítulo 12 de São João até a oração sacerdotal do capítulo 17, nós vemos o Senhor Jesus Cristo nesse texto agora, falando sobre a terceira pessoa da Trindade. Existem algumas alas teológicas que não crê na Trindade, mas nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus Cristo falou que ele tinha alma, ele tinha espírito e ele tinha corpo. Ele falou: minha alma está triste até a morte. Quando ele entregou a sua vida lá na cruz, falou assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então o homem é tricotômo, isso é chamado tricotomia, o homem, corpo, alma e espírito. Mas embora a filosofia, a área da filosofia grega, diz que o homem é dicotomo, quer dizer, só tem duas partes, corpo e espírito, não existe alma. Se não existe alma, não existe sentimento. Essa é a questão. Então, começa uma briga teológica, deixa eles para lá. Vamos crer no que a Bíblia diz, que o homem é corpo, alma e espírito. E nós cremos no Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Aqui Jesus está falando para os discípulos, exatamente falando para eles, que ele iria, mas ele iria enviar o Consolador. Versículo 13 diz aqui, mas quando vier aquele Espírito da verdade, que ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus criou todas as coisas, o Filho, juntamente com o Filho, e o Filho redimiu todas as coisas no seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário. E o Espírito Santo forma a igreja. Versículo 8 diz que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui o Jesus Cristo explica do pecado, porque não crê em Jesus,
Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado, que é Satanás, está julgado para a condenação. Então o Espírito Santo, ele forma a igreja. Ele habita no corpo dos cristãos, unindo o corpo de Cristo, como diz Paulo lá em Coríntios capítulo 12, que a igreja é um corpo formado por vários membros, cada um tem a sua função no corpo, como os órgãos têm a sua função. Então a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Então o que nós aprendemos, irmãos, agora através desse texto? Em primeiro lugar, o que o Espírito Santo é para nós cristãos? Ele é Deus. Ele é Deus, é o Espírito de Deus, ele é Deus. Ele tem todos os atributos que o Pai tem e o Filho tem. Ele é Deus. Ele não é o Espírito que baixa assim, não. Ele é o Espírito enviado por Jesus Cristo ao ser humano. Ah, baixou o Espírito? Não baixou não. No cristão ele vem habitar, ele vai fazer morada, vai limpar. Jesus falou que ele entra, limpa a casa e a dona deixa limpinha para ficar habitando lá dentro. Então o Espírito Santo é para nós cristãos. Você pega Romanos capítulo 8 aí, versículo 2, Paulo fala que ele é o Espírito de vida. Irmãos, sem o Espírito Santo não existe vida. Ninguém se torna cristão se não for pelo Espírito, porque Jesus foi bem claro quando falou que a palavra dele era Espírito de vida. E Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8, verso 2, que o Espírito é o Espírito de vida, ele vem dar vida. E lá Paulo vai tratar desse assunto bem com carinho, sobre a vida que o Espírito dá. Por que o Espírito é vida em nós? Porque ele nos livra do pecado e da morte. Ele mostra para você o que é certo e o que é errado. Ele mostra para você a diferença que tem quem serve a Jesus e a quem não serve a Jesus. Então esse Espírito nos capacita a cumprir a lei de Deus. Sem o Espírito Santo, todas as coisas que a Bíblia fala é um fardo. Quando você tem o Espírito Santo, a Bíblia não se torna um fardo. Às vezes a pessoa que não tem a unção do Espírito Santo, mas eu não posso fazer. Não, quando o Espírito Santo entra em você e te convence da justiça, do juízo, do pecado, ele mostra para você uma outra dimensão da tua vida, e aquilo que era prazeroso para você já não é mais prazer, já não tem mais satisfação naquilo. Não é que você deixou, é que aquilo deixou de ser prazer para você. Já agora você já está em outra dimensão, aquilo já não tem mais atração para você. Agora você virou crente? Não virei crente, eu nasci de novo, eu tenho uma nova personalidade, um novo ser e assim por diante. Então ele nos capacita a cumprir essa lei de Deus. Por que isso, irmãos? Porque ele transforma a nossa natureza fraca e nos concede força para vencer. Porque o ser humano sem o Espírito Santo, ele precisa de suprimento de alguma coisa, como está na moda suprimento para isso, para aquilo outro, né? Vitamina, tanta coisa mais. O Espírito Santo é o único suprimento para a alma do ser humano, porque se o Espírito Santo não estiver no ser humano, ele vai ter que ser suprido por alguma outra coisa. Aí é que entra a questão das drogas, da prostituição, do alcoolismo, para tentar suprir a deficiência da alma. Esse é o problema. A pessoa não é liberta, ela é um escravo, porque a alma seduz a pessoa, porque ela precisa de alguma coisa. No cristão é diferente. O Espírito Santo supre a sua necessidade, então ele transforma a nossa natureza fraca e nos concede força para vencer. Essa é a primeira coisa que o Espírito Santo faz como vida no ser humano. Por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, renovou, transformou, modelou da maneira que Deus quer. É a primeira coisa que nós vemos aqui aprendendo esse texto. Segunda coisa, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 29, ele é o Espírito da graça de Deus. Deus nos dá o Espírito gratuitamente, mas não dá a todo mundo, dá a quem aceitar Jesus como seu Salvador e a quem pedir. Então ele é o Espírito da graça de Deus. Por que isso, irmãos? Porque ele nos leva à obediência total a Cristo. Ele nos convence
E Ele faz com que nós vamos glorificar o Senhor, porque Ele glorifica o Senhor Jesus Cristo através da nossa indução a glorificar o Senhor. Então Ele é o Espírito da graça que nos leva à obediência total a Cristo. Muitas vezes você tem vontade de fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo fala para você: não, isso aí não pode. E você não vai fazer porque você foi convencido pelo Espírito Santo. Não é outra pessoa que te convenceu. Eu já contei para vocês, já tive a experiência na minha vida de trabalhador, que eu marquei cartão 40 anos. 40 anos, 4 meses e 3 dias. Dia 1º de fevereiro de 65 até dia 3 de julho de 2005. Eu conto isso com prazer. Sabe? Que pessoa que fala assim, ó, graças a Deus, e estou aqui. Trabalhei de manhã, de tarde, de noite, trabalhei nos horários que você pensar, eu trabalhei. Pior que eu trabalhei foi das 10 da noite às 10 da manhã. Esse mata qualquer um. Esse mata qualquer um. Qualquer um. Esse aí é terrível. Esse é terrível. Mas o Espírito Santo nos dá vida, nos dá graça para vivermos nesse mundo. E quando você começa a entender isso aí, ele nos leva à obediência total a Cristo. Por quê? Porque as pessoas falam assim: mas você não pode fazer isso. Não é que eu não posso fazer, é porque eu não quero fazer, para mim não é interessante. Paulo fala assim para a igreja de Corinto: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não interessa, para mim não interessa isso. Oh, mas você beber uma cervejinha é pecado? Ué, para você pode não ser, mas para mim não tem necessidade disso. Então, essa questão, ele nos leva à obediência total a Cristo. Ele nos leva ao sangue do Novo Testamento. Hebreus 9,14, você vai encontrar lá assim, ó: muito mais pelo Espírito eterno, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Então ele nos leva ao sangue de Cristo. Ele passa o sangue de Cristo na nossa consciência, para dar vida a essa consciência morta. Porque a consciência do homem sem o Espírito Santo, ele é a consciência voltada ao pecado original, que é o pecado de Adão. Então ele nos leva ao sangue do Novo Testamento e aplica em nossa mente o sangue do Novo Testamento, do sangue de Cristo. Ele nos conduz à santidade devida a Cristo. Aplica o sangue, faz com que nós agora vivamos para Cristo. Aí é que Paulo fala assim, ó: para mim o viver é Cristo. Ele não tinha outro motivo para viver, o viver dele era para Cristo. O que mais eu aprendo aqui? 2 Timóteo 1,7, Paulo fala que ele é o Espírito de poder. Por que ele é o Espírito de poder? Porque ele é Deus. Porque Deus nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ele é o Espírito de poder, ele tem poder. Ele pode fazer o que ele quiser em nossas vidas. Ele age em nosso favor. Então, quando você vê essa questão, você aprende o quê? Ele não cria covarde, mas homens e mulheres ousados. Ousados de que maneira? Para enfrentar o mundo. A pessoa que não tem o Espírito Santo, quando vem endemoniado, irmãos, eu estava lembrando um dia que eu estava no ônibus aqui, e uma mulher ficou endemoniada dentro do ônibus. Rapaz, que você vê de gente correr, meu Deus do céu. E já as pessoas está passando mal, e a mulher fazendo aquele gesto de baixar o santo, né? Sai, capeta, em nome de Jesus. A mulher levantou. A motorista falou assim: ainda bem que tem crente aqui. Mas tinha gente: abre a porta, abre a porta, abre a porta. Irmãos, o cristão não tem medo do cão, não, irmãos. Capeta derrotado em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário, Jesus venceu por nós. Não tem mais macumba para você não, não tem feitiçaria para você não, porque você agora tem o sangue de Cristo na sua consciência, você está guardado por Ele. Não existe mais covarde, nem homem nem mulher não, todos são ousados.
Ô irmãos, eu vou contar, eu tenho experiência nisso, irmãos. Então a gente olha essa questão aqui, ele não cria covarde, mas são as mulheres ousadas. Você ter ousadia não para você ser o bam, mas para você fazer a diferença desse mundo tenebroso, porque o mundo jaz no maligno, e se a igreja não tiver a ousadia de Deus, ela não vai enfrentar o mundo não. É complicado. O que mais eu aprendo aqui? Ele é o espírito de moderação, porque ele controla as pessoas. O Espírito Santo, ele traz controle, que é um dos frutos do Espírito Santo. Ele controla as pessoas. As pessoas que, veja bem, por isso que muitas vezes, ele toma muito cuidado. Eu estava cheio do Espírito Santo e fiz isso. Espera aí, o Espírito de Deus não é um espírito de confusão não. Espera aí, vamos devagarinho aí, porque o Espírito Santo é espírito de moderação. Ele é de paz, de amor, é de controle, domínio próprio, assim por diante. Então ele é espírito de moderação, ele controla as pessoas. Ele é o espírito de amor a Cristo, leva você a Cristo, para ser moldado por Cristo, para viver no querer de Cristo, como Jesus que estava instruindo os discípulos aqui. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Nós seres humanos, nós somos difíceis de aprender, viu? Porque, irmãos, pensa um professor, Jesus Cristo, Filho de Deus, ensinando 3 anos, esses cabras não aprenderam quase nada. Quando Jesus foi crucificado, o Pedro nega Jesus, outros vão pescar, outros saem de Jerusalém para Imaús, caminhando, e Jesus aparece conversando com eles, e eles não conhecem Jesus. Só na hora que sentou na mesa, que partiu o pão, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco. O ser humano é ruim de entender as coisas, irmãos, as coisas espirituais. Mas Deus nos ensina para que nós aprendamos a sua palavra. Então, ele é o Espírito que nos leva exatamente o quê? Ao amor a Cristo. Outra coisa que eu aprendo agora, em Romanos capítulo 1, versículo 4, ele é o Espírito de santidade. Por quê? Aqui entra a santificação posicional. Olha que diz Romanos capítulo 1, verso 4. Diz assim, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o Espírito de santidade, ele santifica, ele muda a pessoa. Não é que a pessoa se torna santarrão, não. Ele é santificado para Deus. Ele agora é uma pessoa, santificação posicional, para se tornar filho de Deus. Por quê? Ele é o Espírito de santificação. Ele nos declara filhos de Deus em poder. Fala para você, agora você é filho de Deus. Aceitou Jesus, você é filho de Deus. Agora você tem direito à herança eterna. Por isso que a Bíblia fala, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aquilo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas para aqueles que vivem em Cristo, são nascidos em Cristo, Ele é o Espírito que submete nossas vontades a Deus. Aqui entra o problema, a questão da vontade. Muitas vezes a vontade nossa não é a vontade de Deus. E tem uma coisa, você que é cristão, você presta atenção numa coisa. A sua vontade, você fala assim, amanhã eu vou jejuar, vou tirar um dia, amanhã tem pouca coisa para fazer fora de casa, eu vou ficar em casa, vou fazer o café do vizinho que nunca cheirou, cheira gostoso. Quando é 9 horas, 10 horas, aquela cozinha do laticínio lá, parece que aquele bife lá entra até no seu cérebro, né? Porque a vontade do ser humano é coisa séria, irmãos. E só quem pode trabalhar com isso é o Espírito Santo. Só Ele pode trabalhar. Porque senão, irmãos, vou te contar uma coisa, a gente vai fazer coisas terríveis. Então ele é o Espírito que nos submete às vontades de Deus, às nossas vontades a Deus. Então ele faz com que nós venhamos a ser obedientes a Deus. Uma outra coisa que eu aprendo, irmãos, está em Efésios capítulo 1, verso 17. Efésios 1, 17, você aprende aí que ele é o Espírito de sabedoria. Porque para Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação. O Espírito de sabedoria e revelação,
Por quê? Ele é o Espírito que nos dá conhecimento perfeito de Deus e sua palavra. O que a Bíblia fala sobre sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria não é escolaridade. Tem muita gente com 3º grau, 4º grau e 5º grau, tantas coisas mais, mas são completamente analfabetos na questão da sabedoria. Ao invés de ser sábio, se torna arrogante, se torna autossuficiente e assim por diante. Mas Ele nos dá o Espírito, Ele é o Espírito de sabedoria, Ele nos dá conhecimento perfeito da palavra de Deus. Ele é o Espírito de sabedoria e revela a Cristo, mostra para você, olha, você tem um Salvador, você tem um Senhor, como foi louvado aqui nessa noite, lá a mulher no tanque de Jacó lá, me dá sempre dessa água aqui, que encontrou Jesus Cristo. Se eu te der água para beber, você vai beber, nunca mais vai ter sede. Eu quero dessa água sempre. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele está sempre ao nosso lado para nos dar do seu amor, da sua bondade. Ele é o Espírito de sabedoria e revelação, revela Jesus Cristo para nós. Ele nos dá a percepção do que uma mente santificada é capaz. Mostra para você a sua vida com Deus e a vida sem Deus. Tem hora que você cristão, não é você criticando, e não é você analisando as pessoas, mas você fala assim, mas como é possível a pessoa fazer uma coisa dessa? Faz, irmãos. A pessoa sem Deus faz. A pessoa sem Deus faz coisa que, como a rapaziada fala, até Deus duvida, mas Deus duvida não, porque o capeta está na pessoa, ela faz coisas terríveis. Que impossível, você fala assim, meu Deus, como é que pode, rapaz, fazer uma coisa dessa? Mas faz, mas o Espírito Santo nos dá percepção do que uma mente santificada é capaz. Mostra para você que você é capaz de agradar a Deus, de viver uma vida com Deus. Ele nos leva a entender a grandeza de ser cristão. Mostra para você assim, ó, você nasceu de novo, você é nova criatura, você é um filho de Deus, você tem uma herança eterna, você tem o céu te esperando. O dia que você partir deste mundo, você já vai para os braços do Senhor, viver eternamente com o Senhor. Que mais eu aprendo aqui? Ele nos leva a vermos a grande herança que Cristo tem para nós, que é o céu. Quando você lê o Apocalipse, tem pessoas que não gostam do Apocalipse, mas eu gosto. Sabe por quê? Porque o Apocalipse mostra para mim uma coisa: o ser humano valoriza tanto ouro, pérolas, né, tantos jaspes, não sei mais o que, tanta coisa que eu nem conheço essas pedras. O ser humano valoriza tudo, é tão caro, né? Lá diz que o asfalto da Nova Jerusalém vai ser de ouro, as ruas são de ouro. E aqui ouro é tão caro, né? O ser humano fala, briga, morre, e assim, diamante, aquela coisa toda, né? Lá o asfalto vai ser de ouro. Porque Deus mostra para nós o seguinte: as coisas materiais que nós valorizamos, para Ele é insignificante. O principal que para nós é valorizarmos as coisas espirituais, o que Deus tem reservado para nós na eternidade. E por último, nessa questão aqui, do que o Espírito Santo é para nós cristãos, ele nos leva a um sentimento piedoso verdadeiro. Mostra para você que você tem um sentimento agora para com Deus, e você necessita de Deus para viver para Deus. Irmãos, nós, igreja do Senhor, nós temos que ter certeza de uma coisa: ninguém se torna cristão se não nascer de novo através da água, que é a palavra do Espírito Santo. Agora nós vamos aprender o seguinte: o que são os cristãos de acordo com João 16? O que são os cristãos de acordo com o ensinamento de Cristo? Primeiro vimos que o Espírito Santo faz em nós cristãos. Muda a maneira de ser, de pensar, de agir, de falar. Eu conheci uma pessoa, irmãos, trabalhou comigo, mas pensa numa pessoa boca suja. Só conheço uma pior que ele, que é a minha irmã, carnal. Misericórdia. Olha que boca abençoada. E ele se converteu, mas de uma noite por dia mudou o linguajar. O pessoal falava assim: agora é crente, mudou até a maneira de falar. Não é que mudou a maneira de falar, é Deus transformou a pessoa nasceu de novo.
é uma nova criatura, é um novo ser, muda tudo, porque ele só falava em gíria, mas mudou completamente a pessoa. Então, o que são os cristãos de acordo com João 16? Primeiro, somos instrumentos pelo qual o Espírito Santo opera em nós. Está aqui do versículo 8 ao versículo 11 de João 16. João 16, 8, 11. Primeira coisa que nós vemos aí, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não veio para condenar, mas para convencer. Ele mostra para as pessoas: olha, você é pecador, você precisa de um Salvador, você precisa viver uma vida com Deus. Primeiro ele tenta convencer. Ele não veio para condenar, ele veio para convencer. A condenação que vai fazer é Jesus. Hoje Jesus é Salvador. No dia do juízo ele vai ser o juiz que vai condenar. Hoje o Espírito Santo não condena ninguém, não. Ele veio para convencer. Ele não veio para condenar, mas para convencer as pessoas. E quem convence o ser humano é o Espírito Santo. Ele elimina nossas próprias justiças, aplicando a justiça de Deus em nós. Qual é a justiça de Deus em nós? O sacrifício da cruz. Porque o ser humano, irmãos, é cheio de justiça própria. Eu não mato, eu não roubo, eu sou um bom pai de família, eu sou trabalhador. Tudo isso é obrigação, irmãos. Tudo isso é obrigação, é o dever, é constituinte. É obrigação de todo ser humano ser honesto, pagar os impostos, tudo mais. Isso é obrigação, isso não é justiça. Agora o Espírito Santo aplica, irmãos, a justiça de Deus em nós. Ele aplica a justiça de Deus em nós e mostra para nós que nós somos dependentes da justiça de Deus, porque a obra da cruz que Jesus Cristo fez lá é a justiça de Deus em favor do ser humano. Deus mostrando para nós que Ele é um Deus justo, que Ele criou o ser humano e salva o ser humano porque Ele é justo. Ele é um Pai justo, é um Pai de amor, um Deus de bondade. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Nós cristãos somos dirigidos pelo Espírito Santo em toda a verdade. Olha o versículo 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós cristãos somos guiados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo a toda a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. João 17, 17. João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Toda a verdade. Ele nos leva a uma compreensão isenta de qualquer erro. Na Bíblia Sagrada e na orientação do Espírito Santo, não existe erro. Existe erro nos seres humanos que usam a palavra de Deus para enganar. Na Bíblia não contém erro como a autocrítica da ciência, agora do pós-modernismo e de tantas coisas do século 21 aí, que começou depois do século 18. Século XIX, século XX. A Bíblia contém erro. A Bíblia não tem erro, não. A palavra de Deus não tem erro, não. E o Espírito Santo não vai conduzir você ao erro, ele vai conduzir você à verdade. Então ele nos leva a uma compreensão isenta de erro. Ah, sabe como que é, né, irmão? Sabe como que é? Por quê? O Espírito Santo não deixa ninguém enganado e não vai levar ninguém a engano, não. Ele vai levar você ao conhecimento da verdade. Ele exalta a obra de Cristo em nossas vidas. Ele mostra para nós que Jesus nos salvou, que Jesus comprou, pagou o preço da nossa alma, como Paulo fala lá aos Gálatas, pagou o preço de mercado de escravo, que nós não poderíamos pagar, resgatando a nossa vida, resgatado das mãos do diabo, porque o ser humano sem Cristo está na mão do diabo. Então ele exalta a obra de Cristo em nossas vidas. Você tem um Salvador, você tem um Redentor, você tem alguém que te amou de verdade, que pagou o preço por você.
É por isso que eu gosto de Hebreus 7:22, quando o Hebreus, o escritor fala assim, ó, de tanto melhor conserto, Jesus Cristo tem sido fiador, tem feito fiador. Ele se fez fiador por mim e por você. Mas eu não pedi fiador, mas Ele fez pelo amor de Deus. Ele financiou a tua salvação, Ele financiou a minha salvação, Ele financiou a minha comunhão com Deus, porque sem Jesus Cristo, o homem está separado de Deus, mas agora através de Cristo, entramos em comunhão com Deus, porque Ele foi o fiador, Ele que garante a nossa comunhão com Deus, através do Espírito Santo. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Ele elimina nossas próprias justiças, aplicando a justiça de Deus em nós. Quando nós deixamos a nossa autossuficiência e a nossa arrogância, a nossa prepotência, e Ele aplica em nós a justiça de Deus, nós vemos que nós não somos nada. Nós não somos nada. Quando você vê uma pessoa batendo no peito dizendo que é muita coisa, o ser humano não é nada. É como a Bíblia fala, nós somos como a flor da erva, nasce. Meu irmão, eu às vezes fico pensando na minha vida. Quando entrei na General Motors em 1970, irmãos, meu Deus. Olha, a Goiás ali era uma ruazinha estreita, só tinha duas mãos, ia e voltava estreitinha. General Motors estava em expansão, crescendo. Aí abriu a Goiás. Hoje eu passo lá e falo assim, meu Deus, com isso aqui mudou tudo. E como eu fiquei velho. O tempo passa que você nem vê. A nossa vida é assim, irmãos. Então o Espírito Santo nos leva exatamente isso. Ele nos leva você à compreensão isenta de erro. Ele exalta a obra de Cristo em nossas vidas. Ele nos leva à revelação sobrenatural de Deus em Cristo. Mostra para você que Deus estava em Cristo, salvando o mundo, salvando o pecador, salvando aquele que aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus estava em Cristo salvando o pecador. Como isso é maravilhoso para nós cristãos, irmãos. Nós temos essa revelação de Deus para nossas vidas. O que mais eu aprendo aqui? Ele nos instrui acerca das coisas futuras e vindouras. Ele mostra para nós que um dia vai existir o arrebatamento, que um dia a igreja será tirada desse mundo, que as coisas vindouras que vai acontecer no futuro próximo, está aí os sinais aí, peste, rumores de guerra, tantas coisas mais, os terremotos e maremotos no último século triplicou. Por que isso? São sinais que pré-anunciam a vinda do Senhor Jesus Cristo, as coisas futuras, as coisas vindouras. Mas só que tem uma coisa, irmãos, quem estiver em Cristo, o futuro é promissor, é novo céu e nova terra, aonde habita a justiça. Isso aqui vai ficar, irmãos, isso aqui vai ser purificado com fogo, como diz o apóstolo Pedro. Nós já temos garantido novos céus e nova terra. Somos seres humanos, que são os cristãos de acordo com João. Somos seres humanos conduzidos pelo Espírito a uma alegria indescritível. Quem entende alegria de crente, irmãos? Crente cantando, chorando, de alegria. Quem entende, fala, esse camarada está louco. Isso aconteceu comigo, irmão, trabalhando. E eu estava fazendo esse negócio lá, estou lá, de repente, senti a de Deus e comecei a louvar o Senhor. E comecei a chorar e falar língua estranha. Chegou o chefe, Pedrosa, quem dizia que eu conseguia falar com o homem? Aí ele falou assim, tá bom, depois nós conversamos. Ele percebeu, ele não era crente, mas ele percebeu. Depois nós conversamos. Depois ele veio conversar comigo. Falei, você me desculpa, mas é que eu estava em outra dimensão. Falei, não, eu percebi. Falei, irmãos, você fala assim, quem tem dessa raça aí? E vou contar agora, esse testemunho aqui aconteceu comigo na rodovia dos Bandeirantes, quando foi inaugurada. A minha esposa, meus filhos, época de mês de julho,
Eles iam para o interior, para casa da minha sogra, ela ficava o mês todo lá. Eu ficava sozinho, já estava trabalhando. Aí eu vou daqui para lá para buscar eles de manhã cedo, trabalhei à noite, né? Aí peguei o carro, né? Era até uma Brasília. Peguei a Bandeirante, todo feliz da vida, né? Buscar a família, aquela coisa toda. Irmãos, eu tinha gravado uma fita e estava na Brasília, tinha tocar fita, né? Antigamente tocar fita era luxo, né? Aí eu ouvindo a fita, né? Aquela coisa toda. Meu irmão, quando eu vou chegando lá perto de Campinas, quando você, pela Bandeirantes, você vai chegando em Campinas, tem um viaduto ali que é a rodovia Dom Pedro em cima, né? Não, o viaduto antes, que é a estrada de ferro que passa em cima ali. Vou chegando ali, irmãos. Quando eu vou descendo lá, eu entrei em mistério com Deus. Por isso que eu falo que o Espírito Santo não é espírito de confusão e ele dá controle próprio. Eu consegui encostar no acostamento, estacionei a Brasília, estou lá falando em mistério com Deus. Daí a pouco chega o guarda rodoviário no vidro da Brasília. E eu chorando, ele fez assim, aí eu abri o vidro, ele olhou para mim assim, sabe o que o guarda rodoviário fez? Oh glória, tem um crente aqui. Se fosse o outro, manda aprender que está louco, né? Mas ele entendeu, tem um crente aqui, oh glória. Aí pegou, foi embora. Aí eu peguei, daí ele ficou lá encostado na viatura dele lá, né? E eu fiquei lá, eu saí, agradeci ele, falou assim, tudo certo agora? Foi tudo certo. Então tá bom, continua a viagem, Deus abençoe. Irmãos, quem entende essas coisas se não for crente? Quem entende? Não entende. Mas esse povo é tudo doido, não é possível. Não é possível. O culto abençoado, onde entra o pessoal entra no espírito mesmo e deixa a carne de lado, mas entra no espírito realmente. Quem que entende as coisas que acontecem? As línguas estranhas e tantas coisas mais. Então, seres humanos, conduzidos pelo Espírito Santo, é uma alegria indescritível. Ninguém consegue descrever, não. Meu irmão, é uma coisa sobrenatural, porque isso é de Deus. Qual é o ser humano que entende as coisas de Deus, irmãos? Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, fala sobre isso. O homem natural só entende as coisas naturais. O homem espiritual entende as coisas espirituais, mas o homem natural não entende as coisas do Espírito Santo. Então temos uma alegria verdadeira, sem hipocrisia. É uma alegria que você vem lá de dentro, é sentimento de alma. Aquilo ninguém tira de você. Como diz o louvor, a alegria está no coração daquele que ama Jesus, e está lá dentro mesmo, está na alma. Como diz o pastor Juvenal, está no tutano, está no osso. Você tem a alegria de viver como cristão. Eu vivo num mundo perverso, mas eu tenho a alegria de viver porque eu sou cristão, e porque eu tenho um futuro garantido para mim, porque Deus garantiu. O que mais eu aprendo isso aqui, irmãos? Nossa alegria é de gozo e de paz. Você tem prazer e você tem paz com você mesmo e paz com os irmãos. Você tem paz com você e paz com os irmãos. É preciso falar a paz do Senhor, a paz do Senhor. Então nossa alegria de gozo e paz. Nossas tristezas se convertem em alegria. Olha o versículo 20 aqui do Evangelho de João, capítulo 16, verso 20. Quando Jesus fala assim: na verdade vos digo, vós choraste e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Oh, aleluia, Deus! Um dia estaremos alegres diante do Senhor, glorificando e exaltando esse Deus para todo sempre. O céu espera você, o céu espera a mim, irmãos. Só depende de nós tomarmos a nossa posição e mantermos firme diante do Senhor, porque tudo já está preparado para nós, igreja do Senhor. Concluindo, irmãos, nós cristãos somos felizes por sermos amados por Deus. Primeira coisa que traz alegria para o cristão é ele saber que ele é amado por Deus. Quando você sabe que você é amado por uma pessoa, você se sente feliz, né? Você se sente feliz, né? Quando eu comecei a namorar com a Creide, a gente trocava cartinha, né? Eu recebi uma cartinha da Creide, né? Eita, felicidade, hein? Você se sente feliz, você saber que você é amado. Hoje não tem mais cartinha, não tem mais nada, né? Só tem o Zap e outras coisas mais, né? Mas a carta ainda passava um talquinho, ainda que cheirosinho, né? Aquela coisa toda, né?
Mas é assim, você se sente feliz, você fica alegre. Você fica alegre. Por quê? A mesma coisa é o cristão. Ele fica alegre, irmãos, fica alegre. Então, nós cristãos somos felizes por sermos amados por Deus. Você é amado por aquele que te criou. Você é amado por Ele. Então você se torna feliz. Poxa vida, Jesus me amou, me salvou. Outra coisa, nós cristãos somos felizes por termos um abrigo constante. Você tem alguém que diz assim, ó: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20, é a maior promessa para o cristão e para a igreja. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20, ninguém tira isso de você não. Você é cristão, ninguém tira não, está aqui, está para você. Então, nós cristãos somos felizes por termos um abrigo constante. Você está guardado, protegido. E Jesus falou assim: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, das minhas mãos ninguém arrebata, ninguém tira você da mão de Jesus não. É você que sai, mas ele não tira não. Se você quiser, ninguém tira não. O que mais eu aprendo aqui nessa conclusão? Nós podemos passar por vales difíceis, mas o Senhor estará conosco. Quem não passa por prova nesse mundo? Quem não passa por situação difícil? Tem dia que você só falta falar que nem Jó, né? Por que eu nasci, né? Que o que Jó falou. Meu Deus, que dia, né? Quem não passa por esse dia? Mas você tem alguém cuidando de você. Você tem alguém cuidando de você. Nesse dia você não está sozinho. Você tem alguém cuidando de você, alguém te protegendo, te guardando. Então nós podemos passar nos vales mais difíceis, mas o Senhor estará conosco. O salmista diz assim, ó: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você, está conosco. Esse é o Deus da igreja, irmãos. Esse é o Deus da igreja. Para encerrarmos, conclusão total: nós cristãos verdadeiros não perdemos a coragem, nem desistiremos nas tribulações. Você tem alguém que está com você, o Espírito Santo está com você, te mostra a Cristo, te apresenta a Cristo, intercede por você quando você não tem palavra para orar. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. Sabe aquele dia que você dobra o joelho e você não tem palavra para falar com Deus? Mas o Espírito Santo faz você levantar. Você dobra o joelho derrotado e levanta como um gigante para a glória de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Essa palavra está no meu coração faz anos, irmãos. Primeira vez que está sendo pregada, mas faz anos. Eu acho que essa palavra aqui, eu escrevi isso aqui faz 2002, 2003, por aí. E nunca tinha pregado essa palavra, mas graças a Deus, hoje foi o dia para nós ouvirmos essa palavra, amém? Deus abençoe a todos os irmãos, que nós venhamos desfrutar das bênçãos do Senhor, porque Deus tem bênçãos para nossas vidas. Nós, igreja, irmãos, esse povinho, nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém, irmão?